Bom, falando em pandemia, claro, pandemia deixa, está já provocando reflexos, desemprego, infelizmente, e algumas situações até na área da educação. Em Divinópolis, algumas escolas particulares já estão registrando, o desligamento, de alguns alunos. Os pais, acabam que ficaram prejudicados financeiramente e aí buscam outras alternativas. Até porque, por causa da mensalidade, então estão buscando outras alternativas e as escolas estão registrando saídas, de alguns alunos. Vamos acompanhar na reportagem as informações a respeito disso e os reflexos, da pandemia na área da educação. Veja só. Neste centro de educação infantil em Divinópolis, eram 70 crianças matriculadas antes da pandemia. Com o funcionamento suspenso desde março, 90% dos contratos já foram cancelados. O impacto, sobre as escolas de médio porte, de pequeno porte, com certeza ele veio mais forte, sim. Mas nós estamos tentando contornar da melhor forma possível. Como? Não perdendo o vínculo com as nossas famílias, atendendo as nossas crianças pelo WhatsApp, pelo Zoom, mantendo grupos com essas famílias, atendendo semanalmente essas crianças com atividades, direcionadas para cada idade, como nós fazemos no nosso dia a dia. As professoras, com muito carinho, fazem vídeos para essas crianças. Então, tudo muito lúdico. A escola negociou com algumas famílias e até ofereceu descontos, mas os reflexos da pandemia para quem trabalha com a educação infantil são grandes. O Ministério Público acompanha a situação. Conversamos com o promotor Sérgio Gildim, que orienta os pais. Nós temos duas modalidades de escola infantil, de 0 a 3 anos em que não é obrigatória a matrícula e acima dessa idade que já se torna obrigatória a matrícula. A nossa recomendação tem sido pela manutenção, tanto quanto possível, dos contratos, porque se todos os pais tirarem os filhos da escola nesse momento, isso geraria um problema sério no momento de retorno, que essas escolas poderiam não mais existir. Ao mesmo tempo, obrigar os pais a pagar matrícula integral nesse período em que nada do serviço é prestado é injusto. Então, a nossa orientação, número 1, é para que as escolas, na condição de fornecedores, devem tomar a iniciativa de procurar os pais para negociarem com os pais qual será a modalidade da prestação de serviço e da remuneração deste, procurando, então, entre eles, a manutenção, o quanto possível, do contrato e dos serviços que estão sendo prestados. As escolas ainda não sabem até quando as salas vão ter que ficar assim, vazias, e amargam prejuízos financeiros com os cancelamentos de matrículas. Com a volta das atividades comerciais, a expectativa dos donos de escolas é que a flexibilização também permita a retomada das aulas, até porque os pais que estão trabalhando precisam ter com quem deixar as crianças. Mas ainda sem previsão para que isso aconteça, muitas famílias têm optado por encerrar o contrato com as instituições de ensino. Nesse caso, a orientação do Ministério Público é que não haja cobrança de multas. Porque nós estamos diante de um caso fortuito e nessa situação não incide multa para qualquer das partes. Então, os pais que no final, que nós não aconselhamos que façam isso, eles devem encerrar o tanto quanto possível as negociações. Mas se ao final o pai mesmo assim concluir que deve retirar o filho da escola, ele pode fazê-lo sem qualquer ônus. Mas se o filho estiver na idade em que exige a matrícula em escola para frequência, assim que retomarem as aulas, o pai terá que procurar um novo estabelecimento para matricular o seu filho, sujeito às condições que forem impostas na ocasião. Ele não tem garantia da manutenção do preço anterior. Para essa psicanalista, em situações assim, o bom senso de pais e escolas é fundamental. O importante desse momento é atravessá-lo com diálogo e reflexão, que a escola esteja aberta para ouvir caso a caso e a família também esteja aberta para compreender que esse ano letivo é um ano atípico, que tanto crianças como adolescentes não vão produzir como nos anos anteriores. O Ministério Público já se reuniu com donos de escolas e abriu um procedimento para apurar o descumprimento das recomendações e orienta: a negociação é o melhor caminho. O diálogo é fundamental, mas ele deve partir do fornecedor, das escolas, que devem procurar os pais e também criar canais para que essa discussão seja permanente. De preferência, canais, inclusive, exclusivos, tanto pela internet quanto pelo telefone. Essa tem sido a orientação do PROCON, a busca do diálogo, mas esse diálogo tem que ser possibilitado através do fornecedor.
as escolas precisam seguir as regras aí e ajudarem, né, nesse contato aí que é fundamental nesse momento tão difícil. Todo mundo foi pego de surpresa, né, gente? Essa é a grande verdade. As decisões estão sendo tomadas com o carro em movimento, o pneu está sendo trocado, né, em movimento. Então é isso, é preciso ter cautela, bom senso em primeiro lugar sempre, para a gente poder lidar com essas situações novas, né, em todos os setores, não é só da área da educação não, do trabalho também. O governo tomou suas medidas provisórias para poder ajudar as empresas, né, para prejudicar menos os funcionários, os empregados, enfim, para ninguém sair perdendo tanto, porque todos nós estamos perdendo em todos os setores, todos tiveram que se readequar. E neste momento o bom senso, o diálogo é importante, fundamental. Não vamos levar sempre aquela discussão judicial não, isso é bobagem neste momento. Eu acho que é tentar ter o diálogo e ser o mais transparente possível para a gente não prejudicar.